Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando agora mais um episódio do Letras e Lutas, onde lutamos com literatura. Eu sou Ana. E eu sou Lauane. Bom, estamos aqui hoje para analisar as linhas e entrelinhas do conto Lumbiá, do livro Olhos d'Água, da grande escritora brasileira Conceição Evaristo. Se você ainda não leu, vai lá ler e depois volta aqui para escutar, porque é realmente maravilhoso. Pois é, primeiramente vamos fazer um resumo do conto e depois vamos explorar os diferentes aspectos dele, refletindo sobre questões sociais que têm tudo a ver com a nossa realidade. Isso mesmo, e hoje o episódio está impossível de não se tocar de alguma forma, então se preparem e vamos nessa! O conto narra a história do menino Lumbiá, que trabalhava nas ruas, juntamente com a sua irmã Beba, vendendo amendoins e chicletes para ajudar no sustento familiar. Quando ele não conseguia vender, procurava seu colega Gunga para vender flores juntos. Sua mãe não gostava dessa espécie de mercadoria. Dizia que flor encalhada era prejuízo certo, pois sempre amanheciam murchas. Entretanto, Lumbiá tinha um estilo próprio de venda. Ele ficava observando os casais para empurrar as flores no momento adequado, quando os casais partiam para o beijo. Lumbiá tinha outros truques. Escolhia uma mesa qualquer, sentava, abaixava a cabeça e chorava. Começava chorando por safadeza, mas em meio às lágrimas, o choro real, profundo, magoado se confundia. Uma vez que as histórias que inventavam sempre tinham uma dissimulada verdade, tanto de sua vida como do seu amigo Gunga. E aos poucos, em meio às verdades e mentiras que tinha inventado, Lumbiá ia se descobrindo realmente triste. Havia, porém, uma ocasião anual que fazia Lumbiá feliz, o Natal. Ele adorava apreciar o presépio com a imagem de Deus Menino. Gostava da família, da pobreza de todos, parecia sua. Lumbiá já tinha visto todos os presépios de Redondeza, exceto o mais movimentado da cidade, que foi montado no interior da loja Casarão Iluminado. Pois só era permitida a entrada de crianças acompanhadas, e era quase impossível esperar o dia que sua mãe pudesse levá-la. Até que chegou o dia 23 de dezembro e o menino ainda não conseguiu ver o presépio. Como era o último dia, Lumbiá decidiu driblar o segurança da loja e entrar sozinho. Quando ele vê o presépio, é realmente lindo. Ele fica super admirado. Então, em um ímpeto, ele pega a imagem do menino Jesus e corre para a rua. Ao ser perseguido pelo segurança, ele não percebe o carro que está vindo em sua direção. O carro o acerta, então o menino morre. Então, partindo para uma análise mais técnica nessa segunda parte, o conto ele é narrado por um narrador onisciente, que está ali observando tudo. Ele sabe das ânsias dos personagens, pensamentos, trama, sabe tudo em resumo. Ele não se envolve de forma total, mas faz criar questionamentos sociais e críticos a partir da narração. Realmente, isso acontece bastante nos contos desse livro de Conceição Evaristo. Agora, sobre o espaço, o enredo se passa principalmente em dois. Um, que são as ruas, onde Lumbiá faz o seu ganha-pão, e na loja o Casarão Iluminado, onde ocorre o clímax. Conseguimos perceber também que o tempo ele é cronológico, ou seja, segue uma linha lógica de acontecimentos, com alguma outra intervenção de flashbacks e afins. O final do conto é compreendido que se passa especificamente no dia 23 de dezembro, 2 dias antes do Natal. E, de certa forma, até que é um conto natalino, né? Só que sem um final feliz ou romantizado. Sim, e como já foi observado, Lumbiá é o protagonista do conto, um menino negro que vendia seus produtos nas ruas. Ele é bastante perspicaz, criativo e sensível, dá pra ver isso pelas formas que ele consegue vender as suas flores, por exemplo. Isso mesmo, e a sensibilidade é bem transparente na observação dele, seja observando os afetos discretos dos casais homoafetivos ou até admirando os detalhes simbólicos dos presépios, como uma autoidentificação. Também são apresentados outros personagens, mas eles não são tão aprofundados. Isso cria até um clima de solidão para o protagonista, de parecer que ele está sozinho no mundo, por exemplo. Sim, outras crianças, como Gunga, né, que era o colega, e Beba, a irmã, acompanhavam Lumbiá na sua sobrevivência diária nas ruas. E a mãe dele, né, pelo que dá a entender, ela é uma mulher pobre que trabalha muito, que sempre está ocupada para poder conseguir o sustento dela, né? E não é à toa que seus filhos também estão trabalhando. Aliás, quando é dito que a loja só permite a entrada de crianças acompanhadas, a presença da mãe é citada da seguinte forma. Para ele, Lumbiá, era quase impossível esperar pelo dia em que a mãe pudesse levá-lo, acompanhá-lo até lá.
Inclusive, há um endurecimento da figura materna, pois existe uma ausência do pai, o que obriga a mulher a se portar de uma maneira forte sobre tudo. É realmente um conto cheio de mensagens e simbolismos, tratando dos mais diversos temas. Podemos destacar aqui questões raciais e de classe, como também o trabalho infantil, que priva muitas crianças de sua infância saudável e feliz. E aos poucos, em meio às verdades e mentiras que tinha inventado, Lumbiá ia se descobrindo realmente triste, tão triste, profundamente magoado, atormentado em seu peito e coração menino. Exatamente isso, Bia. Mas também tem aqueles pontos que ficam mais escondidos, como o abandono paternal e a necessidade de carinho. Lumbiá se identifica com o presépio, mas por causa da pobreza daquela família. Ainda assim, o menino Jesus tinha algo que ele não possuía, um pai presente e um lar acolhedor, né? Gostava da família, da pobreza de todos, parecia sua, da imagem mulher que era mãe, da imagem homem que era o pai. A casinha simples e a caminha de palha do Deus menino, pobre, só faltava ser negro como ele. Lumbiá ficava extasiado olhando o presépio, buscando e encontrando um Deus menino. E já que estamos falando do presépio, tem algo que a gente não pode deixar passar. Como foi dito no conto, Lumbiá ele era uma das muitas crianças que precisavam trabalhar nas ruas e quase todos sem a presença de um adulto responsável. Então, qual foi a estratégia, do Casarão Iluminado? Escolher um critério para a entrada na loja que excluísse todas essas crianças. Elas só poderiam entrar na loja com um responsável. Nessa parte, Conceição realmente fez uma analogia incrível. A gente pode interpretar o Casarão Iluminado como lugares físicos onde as crianças marginalizadas são excluídas, mas também podemos considerar que é uma referência às oportunidades de vida que estão negadas para essas pessoas. E ainda sobre o presépio, Bia, que é um dos maiores símbolos no conto, tem aquela parte final que eu, pessoalmente, acho incrível, onde a autora consegue relacionar elementos da tradição judaica cristã com figuras da Umbanda, que é uma religião de matriz africana. Braços abertos, o Deus menino pedia por ele. Ele queria sair dali, estava nu, sentia frio. Lumbiá tocou a imagem à sua semelhança. Então, Bia, essa parte é realmente excelente. Ela consegue relacionar a figura de 3 crianças, Lumbiá, Deus menino e Herê. Só ressaltando para quem não sabe, na Umbanda, os herês são os espíritos de crianças evoluídas, que não chegaram a encarnar, e que são muito próximos dos orixás, por exemplo, transmitindo suas sabedorias. É curioso demais se a gente parar para analisar essa relação, porque Deus menino, apesar da pobreza, tinha uma família amorosa, ao seu redor, e Herê sempre aparece como uma criança brincalhona e muito feliz. Já Lumbiá não desfrutava de nenhum desses prazeres no seu dia a dia. Isso torna o trecho ainda mais admirável, né? Partindo para as derradeiras linhas do conto, a gente ainda pode captar uma última simbologia. O sinal, o carro, Lumbiá, pivete, criança, Herê, Jesus menino, amassados, massacrados, quebrados. Deus menino, Lumbiá morreu. Quando Conceição escreve, abre aspas, amassados, massacrados, quebrados, fecha aspas, ela se refere ao corpo do menino e à estátua retirada do presépio, mas podemos considerar que se refere também a todos os sonhos e expectativas de Lumbiá, que foram destruídos. E esse conto ele tem uma carga enorme, é impossível falar dele sem se emocionar, até porque é uma realidade tão comum no nosso dia a dia que basta a gente ir, por exemplo, na feira livre e ver a quantidade de crianças que pegam frete. Sem falar na quantidade de comércios que contratam menores, onde eles vão trabalhar tanto quanto um adulto e ganham bem menos. É uma situação complicadíssima. A maioria dessas crianças, elas têm que desistir da escola, porque não conseguem conciliar os dois. Outra coisa, é um absurdo como essas crianças têm que amadurecer rápido, abrindo mão de toda a sua infância. E é uma situação muito cruel, mas infelizmente é banalizada.
E assim chegamos ao final de mais um episódio do Letras e Lutas. Hoje, ao explorarmos o conto Lumbiá de Conceição Evaristo, ficamos com muitas questões em mente. Com certeza, esse conto não só nos apresenta uma dura realidade de uma criança marginalizada, mas também nos faz refletir sobre questões de desigualdade que persistem em nossa realidade. Lumbiá, com sua busca por afeto e dignidade, nos lembra da urgência de olharmos para as crianças em situação de vulnerabilidade e de como a pobreza e a exclusão social roubam a infância de muitos. E talvez a maior lição que tiramos aqui hoje seja a de que a verdadeira luta não é só pela sobrevivência, mas pela possibilidade de sonhar, de ter esperança e de ser tratado com dignidade. Quando o Lumbiá ele pega a imagem do Deus Menino, ele busca por isso, por algo que não tem, um lar, um futuro. Que possamos levar isso para a nossa vida, para nossas ações, para a nossa maneira de olhar para o outro. No final das contas, é através do reconhecimento das nossas lutas coletivas que conseguimos construir um futuro mais justo e igualitário. E que fique a reflexão final. Até quando vamos permitir que histórias como a de Lumbiá se repitam?